Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos continuar com os nossos trabalhos no âmbito da mesma temática. Só um momento, por favor, senhores deputados. Agora está esclarecido. Senhores deputados, temos connosco a Autoridade da Concorrência, na pessoa do Sr. Presidente, pessoa do Dr. Nuno Cunha Rodrigues, e da doutora Marta Rocha, diretora do Gabinete de Estudos e Acompanhamento de Mercados. E a Autoridade da Concorrência tem uma apresentação inicial e, sendo uma reguladora, cabe-lhe perfeitamente dentro da nossa grelha e, portanto, o Sr. Presidente vai fazer a apresentação, julgo que é de verbal e visual, as duas coisas. Relativamente à visual, já está? Tá? Pronto. Então, Sr. Presidente, faz favor de iniciar. Muito obrigado, Sr. Presidente, deputado Miguel Santos, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer o convite que foi dirigido à Autoridade da Concorrência para participar nesta audição, destinada a abordar o acesso aos interfaces e terminais rodoviários nacionais. Trata-se de uma matéria que é, a meu ver, crucial para promover a concorrência num meio de transporte tão relevante para os consumidores. Nesta minha intervenção, irei focar-me essencialmente em três aspectos da atividade da Autoridade da Concorrência. Primeiro, no contexto da chamada advocacy, explicando as recomendações que a Autoridade tem emitido ao longo dos anos. Segundo, no âmbito do regime de controle de concentrações, descrevendo as operações realizadas no setor e a intervenção da Autoridade da Concorrência. E terminarei referindo a importância da contratualização do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros. Assim, e acompanhando também com os slides que depois, enfim, creio que já foram disponibilizados aos senhores deputados, começando pelas recomendações, devo referir que a Autoridade da Concorrência tem acompanhado de forma ativa o setor do transporte rodoviário de passageiros. Foram emitidas, desde 2018, várias recomendações ao Governo e à AMT que ilustram preocupações em matérias de concorrência, designadamente sobre a importância de eliminar barreiras desnecessárias e desproporcionais à entrada e expansão de operadores nos mercados de transporte rodoviário de passageiros. Algumas das recomendações da Autoridade da Concorrência foram, entretanto, implementadas, permitindo a entrada de novos operadores de transporte rodoviário com impacto positivo em termos de concorrência e em benefício dos consumidores. Outras carecem ainda de implementação e, entre estas, algumas referem-se à necessidade de assegurar um acesso equitativo e não discriminatório a interfaces e terminais rodoviários. Assinalo, em particular, que a Autoridade da Concorrência recomendou o fim da possibilidade de uma entidade verticalmente integrada ser concessionária da gestão do interface e terminal rodoviário e, simultaneamente, operador rodoviário. Com efeito, em Portugal, persistem vários terminais onde o gestor é também concorrente nos mercados de transporte rodoviário de passageiros. Neste contexto, o mesmo gestor do terminal é responsável por conceder o acesso ao terminal a terceiros concorrentes nos mercados de transporte rodoviário de passageiros, alocando a capacidade e estabelecendo os respectivos horários e escalas. E nestas situações há um risco real de tratamento desigual e de discriminação no acesso à infraestrutura, pelo que se compreende o alcance da recomendação feita no passado pela Autoridade da Concorrência. A Autoridade recomendou igualmente a alteração do modelo jurídico das concessões da gestão de estações centrais de caminhonagem, no sentido de garantir a exposição do serviço à concorrência com regularidade. Todas estas recomendações visam, afinal, endereçar preocupações com riscos de exclusão e ou discriminação suscetíveis de impedir ou limitar a entrada de prestadores de serviço de transporte rodoviário de passageiros alternativos. E, neste contexto, as determinações recentes da AMT, em 2025, relativas à recusa de acesso injustificada por parte de gestores de terminais, com relação a Coimbra e a Sete Rios, demonstram a importância e a atualidade das recomendações da Autoridade da Concorrência. Por outro lado, e no contexto do quadro legal punitivo relativo a práticas que violem o acesso equitativo e não discriminatório aos terminais, em outubro de 2019, a Autoridade da Concorrência emitiu recomendações no âmbito do regime jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros Expresso, alertando para o papel crucial
de existir um regime sancionatório mais efetivo e dissuasivo a refletir numa eventual alteração ao Decreto-Lei 140/2019, de 18 de setembro. Na verdade, apenas com um regime sancionatório realmente dissuasivo, a par de um forte mecanismo de fiscalização, é possível assegurar um acesso equitativo e não discriminatório dos interfaces e terminais rodoviários, conforme determinado no atual quadro legal e regulamentar. Por fim, em outubro de 2024, a Autoridade da Concorrência emitiu recomendações à AMT no âmbito da consulta pública relativa ao projeto de regulamento do conteúdo mínimo dos regulamentos de acesso a interfaces e terminais rodoviários de passageiros, que foi aprovado mais tarde, em janeiro de 2025, pela AMT. E, entre outros aspectos, a Autoridade da Concorrência defendeu, então, em outubro de 2024, e passo a enumerar, primeiro, a definição de um prazo máximo, incluindo renovações de vigência das autorizações de acesso a interfaces e terminais rodoviários, procurando-se assegurar dessa forma que, finda a vigência das autorizações de acesso, a capacidade atribuída seja exposta à concorrência com regularidade, e ainda a definição de um prazo máximo para a avaliação da caducidade das autorizações de paragem devido à sua não utilização efetiva. Estas propostas continuam a ser, no nosso entender, relevantes e poderão ser consideradas numa futura revisão do Decreto-Lei 140/2019. Dada a sua relevância, a Autoridade de Concorrência renovou, aliás, a importância da implementação destas recomendações em junho de 2025, junto do Governo. Aqui chegados, e como referi na parte inicial da minha intervenção, passarei agora a assinalar a atuação da Autoridade no âmbito do chamado regime de controle prévio de operações de concentração. Nos últimos 5 anos, foram notificadas à Autoridade 13 operações de concentração envolvendo empresas de transporte rodoviário pesado de passageiros. A maioria das operações dizia respeito a concessões, em sede de adjudicação da exploração de serviço público, através de concursos públicos para o transporte de passageiros de natureza local ou regional. Uma parte significativa das operações foram objeto de decisões de não oposição por parte da Autoridade da Concorrência. Porém, em 2020, a Autoridade adotou uma decisão de proibição no processo C151/2019, o processo RBI Transdev Grupo Fundão, por considerar que a operação projetada era suscetível de criar entraves significativos à concorrência efetiva em vários dos mercados relevantes identificados. E nesta decisão, a Autoridade abordou a questão do acesso a interfaces terminais como parte da análise concorrencial, representando esta questão um elemento a ponderar no contexto mais amplo de barreiras concorrenciais no mercado de transporte rodoviário de passageiros. A Autoridade observou, então, que o operador da infraestrutura poderia ter incentivos para dificultar ou impedir o acesso dos seus concorrentes à infraestrutura por meio de atrasos na resposta ou invocando falta de capacidade. A análise de acesso a estas infraestruturas foi assim integrada na avaliação geral das condições concorrenciais relevantes para a operação em causa. Num outro domínio, o terceiro que referi inicialmente, a contratualização do Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros, devo referir que, apesar de distinta da matéria de acesso a terminais rodoviários, é igualmente relevante para a presente audição e mereceu igualmente um conjunto alargado de recomendações por parte da Autoridade em 2021. Nesse ano, a Autoridade emitiu um conjunto de boas práticas no âmbito da celebração de contratos de Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros que visam contribuir para promover a concorrência pelo mercado em benefício dos consumidores e do Estado. São boas práticas que são dirigidas às autoridades de transportes, enquanto entidades às quais compete planear, organizar e contratualizar os serviços. Entre outros pontos, a Autoridade recomendava e recomenda, primeiro, a adjudicação dos contratos de serviço público seja feita através de concurso público, com a maior frequência possível, por forma a reduzir o risco de desfazamento entre as condições contratuais e a realidade do mercado. Segundo, que a duração do contrato de serviço público se limite ao período estritamente necessário. E ainda, por fim, que seja assegurado um regime de incentivos ou penalidades associadas ao desempenho do operador, bem como um esquema de monitorização do cumprimento efetivo das obrigações de serviço público. Bom, senhoras e senhores deputados, creio que é tempo de concluir. No âmbito, então, da promoção da concorrência, a Autoridade tem vindo a sensibilizar o decisor público para a importância de garantir o acesso equitativo e não discriminatório a interfaces e terminais rodoviários. Consideramos que este tema é da maior relevância e é por isso que, ao longo dos anos, a Autoridade da Concorrência tem dado um contributo que reputo de muito relevante para a sua apreciação. Coloco-me agora, então, à disposição das senhoras e senhores deputados para responder às questões que entendam pertinentes. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito bem, Sr. Presidente, já fez um enquadramento, já deu um conjunto de respostas também, mas vamos passar à parte das perguntas. Quem inicia esta fase é a Iniciativa Liberal. A Sra. Deputada Angelique da Teresa dispõe de 5 minutos, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os membros da Autoridade da Concorrência que, juntamente com a IMT e a AMT, foram as entidades convocadas no requerimento da Iniciativa Liberal e, portanto, mais uma vez, para esclarecer este ponto. Agradecer a sua apresentação, que é muito clara. Parece-nos que, enfim, o acesso equitativo e não discriminatório dos terminais rodoviários é aquilo que nos preocupa, é aquilo que nós todos queremos garantir, até porque o setor rodoviário tem uma enorme importância na deslocação das pessoas e trouxe, inclusive, esta abertura ao mercado trouxe, inclusive, uma maior coesão territorial com benefício para os clientes que escolhem qual é o operador que querem, nos horários que preferem e para as localidades que precisam. Aquilo que eu gostaria de perguntar muito concretamente era saber se, relativamente à questão das aberturas de concurso público para estas concessões, naturalmente com a qual nós concordamos, saber se a Autoridade da Concorrência sugeriu algum prazo, até porque temos conhecimento de algumas destas concessões que perduram no tempo. Nós não sabemos se isto é uma situação que se prolonga e que existe em vários pontos do território ou se só existe em alguns terminais concretos, mas saber qual era o posicionamento da Autoridade da Concorrência relativamente ao prazo que estas concessões deveriam ter, até para serem financeiramente, naturalmente, viáveis e trazerem maior transparência ao mercado. Para além disso, saber também qual é a posição da Autoridade da Concorrência relativamente, sei que apresentaram várias recomendações, mas relativamente aos casos concretos e documentados de não entrada de outros operadores em determinados terminais, e refiro-me aos terminais que ainda não têm uma solução encontrada, até porque até nos foi dito pelo operador Flixbus que havia terminais que em 2025 não lhes estavam vedadas, mas em 2026 já tinham chegado a bom porto, nomeadamente até junto dos municípios e, portanto, já não se punha em causa a liberdade da concorrência, mas há outros terminais em que o problema ainda se mantém. Saber também qual é, ou se a Autoridade da Concorrência tem um posicionamento sobre isto, porque sendo o proprietário, ou muitos destes proprietários, eventualmente municípios, saber se os municípios podem rasgar estes acordos de concessão que não respeitam a lei por violar a liberdade da concorrência e abrir concurso público para novas concessões. Essa era uma pergunta. A outra é, relativamente aos terminais, cuja propriedade é do operador, que por sua vez é o operador e é o gestor, a lei é clara, diz que independentemente da propriedade em questão, a abertura dos terminais deve ser feita de forma equitativa. E, portanto, enfim, a lei diz o que diz, eventualmente até pode carecer aqui de alguma afinação, mas nestes casos concretos, o que é que a Autoridade da Concorrência recomenda? Porque há aqui situações dúbias de direito de propriedade, uns por parte dos municípios e outro por parte dos próprios operadores gestores da concessão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, agora para responder, Sr. Presidente, disponho dos mesmos 5 minutos. Muito obrigado. Agradeço à Sra. Deputada Angelique Teresa as questões pertinentes que colocou, os comentários e a análise que fez ao trabalho que a Autoridade tem realizado e que é muito quanto a estas matérias. Se eu bem interpretei as questões que colocou, a primeira questão diz respeito ao prazo para as concessões. A Autoridade já se pronunciou, nomeadamente em 2018, sobre esta questão do prazo,
dizendo que, enfim, aqui há uma coerência até com o próprio direito da União Europeia nesta matéria, que as concessões devem ter uma duração limitada ao estritamente necessário para permitir que a entidade concessionária possa amortizar o investimento realizado e que deve, no fim desse período, ser colocada à concorrência para que seja lançada uma nova concessão. E, portanto, aqui, digamos que não há um prazo máximo, mínimo que possa ser definido, caso a caso terá que se ver qual é o montante de investimento realizado para se perceber qual é a duração da concessão, havendo esta relação. Eu posso lhe dizer, já no outro domínio, enfim, referencialmente os contratos de serviço público de transporte rodoviário de passageiros, que não se relaciona com a concessão de terminais de interfaces, em que, por exemplo, a autoridade recomendou que também aqui o prazo deve limitar-se ao estritamente necessário e que, em regra, nem sequer pode ser superior a 10 anos. Isto estou-me a referir à recomendação da autoridade de fevereiro de 2021, no contexto de contrato de serviço público de transporte rodoviário de passageiros. Volto a dizer que no domínio da concessão de estações de caminhonagem, de interfaces, nós não recomendamos um prazo em termos de anos, mas sim relacionado com a amortização do investimento. Depois, a segunda questão da senhora deputada, creio que foi quanto às concessões e quanto à circunstância de, por um lado, as concessões serem tidas por municípios e, por outro lado, por entidades privadas. Começando pelo segundo aspecto, onde creio que a questão da deputada se relaciona com a circunstância de, no setor privado, assistir-se a situações de operações em que há uma empresa que atua de forma verticalmente integrada, ou seja, tem simultaneamente o transporte rodoviário, o operador, e tem uma interface. Aqui a autoridade, por um lado, já fez recomendações dizendo que deve, eventualmente, o regime legal ser alterado no sentido de obrigar uma separação estrutural e uma separação em que aquilo que é a realidade da empresa que atua enquanto operador do mercado e de uma outra realidade, que é a da empresa que opera os terminais e os interfaces. Trata-se de uma realidade, aliás, senhora deputada, comum a outros setores em rede, não é? A realidade dos setores em rede é que, tipicamente, há uma infraestrutura e depois há uma operação que é terminada, que é, enfim, nos mercados ajudantes. Estou a pensar, por exemplo, no setor energético, estou a pensar no transporte ferroviário, e aqui nós podemos transportar essa mesma realidade para o transporte rodoviário, exigindo esta separação estrutural para permitir, de facto, um funcionamento mais eficiente dos mercados, em particular ajudante, e evitando este fenómeno de termos empresas verticalmente integradas. Bom, mas a lei neste momento não proíbe isso e, portanto, permite, e a senhora deputada referiu bem, nomeadamente os princípios do acesso equitativo, não discriminatório, e, portanto, aí esses princípios terão que ser verificados pelo redor setorial, neste caso pela AMT, o seu cumprimento ou não. A Autoridade da Concorrência tem feito, como faz, enfim, noutros setores, um diálogo construtivo, sempre com o redor, com a AMT, também a este propósito, e da prática do setor quanto aos terminais. Por fim, a senhora deputada colocou a questão a nível das concessões municipais, se eu bem percebi. Se eu bem percebi, a questão da senhora deputada era saber se, na opinião da autoridade, os municípios podem proceder ao resgate das concessões, é isso? Bom, aí já é um problema de direito administrativo. Enfim, se temos concessões que foram feitas pelos municípios, a questão que se está a colocar é saber se, a meio da concessão, se o município pode ou não proceder ao resgate. E eu diria que depende dos termos de contrato de concessão e do regime geral de direito administrativo, e, portanto, pode fazer esse resgate ou não. E, portanto, se eu bem percebi a sua questão, aqui, porventura, posso estar a interpretar de forma errada, a senhora deputada, mas dir-me-á se não fui muito claro na minha resposta. Muito obrigado. Julgo que terá sido assim mesmo. PSD, Sr. Deputado Bruno Faria. Muito boa tarde, caro Presidente da Autoridade da Concorrência. O Grupo Parlamentar do PSD agradece desde já a sua presença em representação da Autoridade da Concorrência nesta Comissão e no âmbito destas audições que nós estamos a realizar sobre o funcionamento do mercado de transporte rodoviário e de passageiros, e em particular no acesso a determinados terminais rodoviários enquanto infraestruturas essenciais para o exercício da atividade económica neste setor. Esta audição acaba por ter um enquadramento diferente do que já tivemos a ouvir até agora. Agora estamos a ouvir a autoridade que acaba por gerir a concorrência do setor. Já ouvimos representantes, já ouvimos dois dos maiores operadores a nível nacional e todos têm aqui, de certa maneira, as suas posições vinculativas, mas o que temos visto é que quase conseguimos
em súmula, perceber que existem queixas muito diversas, mas que acabam por colmatar alguns pontos essenciais. Vamos ver no acesso aos terminais, do que ouvimos dos operadores e dos representantes do setor, eles foram incisivos nessa parte. E o que nós percebemos é que, sim, acabam por promover riscos e uma distorção à concorrência e que acaba por ter um impacto direto no que é os consumidores e no que é a adesão ou o início da atividade de novos operadores no mercado. Percebemos que o transporte do setor rodoviário do expresso foi liberalizado, opera melhor hoje, temos cada vez um aumento maior de operadores e de consumidores, neste caso de passageiros a viajar por este país, e percebemos que as infraestruturas ou estão deficitárias, como nos informaram, ou quando elas servem um grande número de passageiros, acaba por existir aqui um bloqueio quando a entidade gestora acaba também por ter participação como operadora. O que é que nós percebemos é que este tipo de infraestruturas também é limitado no país. Percebemos que elas têm maior procura, como acontece aqui em Lisboa, através de 7 rios, e que 7 rios e o Oriente acabam por não dar a mesma resposta ao público de Lisboa. Não vamos comparar uma cidade de Lisboa com uma cidade à dimensão da Guarda. E o que nós queremos perceber é como é que a autoridade da concorrência consegue, de uma maneira ágil e eficazmente, gerir e criar mecanismos que não promovam a exclusão, que não promovam a discriminação e que não limitem, de certa maneira, o mercado livre quando um operador acaba por ser também um concessionário de linhas que acabam por ser públicas. Já nos relatavam situações onde existem desde dificuldades de acesso, onde as razões que nos invocavam foram questões de segurança, questões de transparência, a não afetação de cais e horários, a falta de publicação pública de alguns elementos, o que para nós, que defendemos de certa maneira o mercado livre, o acesso ao consumidor nas suas melhores condições, parece-nos que acaba bastantemente afetado. O que é que nós queremos então perceber é como é que podemos, de certa maneira, intervir agilmente, não andávamos aqui anos com atrasos, porque desde que nós estamos aqui nestas audições, percebemos que isto é um processo que já decorre desde 2024. Ou seja, nós queremos sim promover e defender a concorrência, queremos perceber e promover as diferentes práticas e modelos de organização de mercado sem restringir nem, de certa maneira, promover os abusos de poder. Então deixava-lhe aqui 4 questões, que é se tem identificado os riscos concretos da distorção da concorrência associados ao acesso aos terminais rodoviários, se estes riscos, no vosso entender, localizados ou não, se assumem uma natureza mais sistémica a regulamentar, se decorrem, sobretudo, de práticas privadas dos modelos de concessão e gestão de infraestruturas ou da própria insuficiência e rigidez da capacidade disponível. Em segundo lugar, se quantas queixas formais recebeu a autoridade da concorrência relacionadas com esta matéria e qual o seu estado atual, se existem investigações em curso, já estão concluídas, se estão para emitir parecer, se existem já conclusões. Em terceiro, se considera que a autoridade da concorrência deva ter uma maior articulação com a AMT e que o AMT, e se os mecanismos são suficientes para a melhor fiscalização e agilização da mesma, e por fim, que medidas legislativas ou regulamentares considera a autoridade da concorrência prioritárias para garantir um acesso não discriminatório dos diferentes operadores aos terminais e à concorrência efetiva. Para a autoridade da concorrência há necessidade de reforço de poderes sancionatórios ou de alguma clarificação legislativa. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Então, agora para responder, o Sr. Presidente dispõe de 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado fez uma introdução muito extensa e muito interessante e depois colocou um conjunto de perguntas
que eu iria responder de forma agrupada, ainda que eu admita na minha intervenção inicial e no PowerPoint já tenha de alguma forma antecipado. O Sr. Deputado pergunta aqui que riscos é que nós identificamos de distorção da concorrência, se bem tomei nota, que riscos é que nós identificamos e, nesta parte final, que medidas legislativas consideramos necessárias. Eu tive a ocasião, e tenho todo o gosto em deixar esses materiais, num conjunto grande de trabalho realizado no passado, quer de recomendações, quer de boas práticas. A autoridade considera que a existência de empresas verticalmente integradas no setor, ou seja, que atuam simultaneamente como operadores rodoviários e são proprietários de interfaces ou terminais, pode prejudicar a concorrência e, portanto, entende que deve ser determinado o fim da possibilidade de termos entidades verticalmente integradas como concessionárias e, portanto, que deve haver uma obrigação de separação estrutural. Esta é uma medida legislativa que a autoridade propõe. Também, aliás, foi uma resposta que dei anteriormente à senhora deputada, as concessões devem ter uma duração limitada ao estritamente necessário, por forma a expor regularmente o serviço à concorrência. É outra das propostas que a autoridade fez. Depois, outra proposta, que aliás eu tive a ocasião de ouvir as audições anteriores, já foi equacionada, de termos um mecanismo sancionatório mais dissuasor e mais eficaz, refletido no enfim, conhecido Decreto-Lei 140/2019. O quadro das molduras contraordenacionais aplicáveis é, a nosso ver, de facto, ainda um pouco insuficiente. As contraordenações graves são punidas com coima de 1.500 até 7.500 euros, o que, para o tipo de empresas que estão em causa, para os volumes de negócios envolvidos, eventualmente não se pode demonstrar adequado. Mas, aliás, por exemplo, há algo que foi percepcionado pela autoridade e que está nas nossas recomendações: caso o gestor de infraestrutura não responda à solicitação da AMT no prazo de 30 dias, não é combinada qualquer coima, não há qualquer aplicação de coima e, portanto, aqui também poderia haver uma reflexão por parte do legislador para se alterar o Decreto-Lei 140/2009. Mas também a autoridade recomendou a fixação do prazo máximo, incluindo renovações para autorizações de acesso aos terminais e também a definição de um prazo máximo para a avaliação da caducidade das autorizações de paragem devido à sua não utilização efetiva. Portanto, Sr. Deputado, há aqui um conjunto grande de medidas legislativas que podem ser questionadas. O Sr. Deputado pergunta-me quanto a queixas formais. Enfim, nós recebemos, de facto, algumas queixas, mas não lhe posso responder quanto a queixas, porque estaria a violar o dever de sigilo que estou obrigado nos termos da lei. E creio que consegui responder os casos. O Sr. Deputado perguntou quanto aos casos. Algumas. Pronto. E, portanto, acho que consigo responder às questões todas que o Sr. Deputado colocou. Muito bem, Srs. Deputados, haverá oportunidades para renovar as perguntas, se for caso disso. Agora cabe ao Chega, Sra. Deputada Ana Martins, Sr. Deputado Francisco Gomes. Sra. Deputada Ana Martins, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimento os senhores membros da Autoridade da Concorrência. Realmente estamos aqui perante uma situação com acesso desigual e pouco transparente e potencialmente discriminatório aos terminais rodoviários de serviço expresso, em particular nas regiões do centro e sul do país, e que muitos deles são explorados por entidades públicas, ou municipais ou concessionários. Temos aqui com posições dominantes, realmente é grave, e as denúncias recebidas e que são públicas revelam que realmente os operadores são impedidos de aceder e que há tratamentos diferenciados e que em muitos desses terminais que são geridos por essas entidades públicas ou concessionadas, há critérios de acesso que não são claros, mas acho que ainda muito grave é as situações em que quem gera o terminal tem ligações diretas ou indiretas a operadores e isto levanta sérias dúvidas sobre conflitos de interesses. Ao nosso ver, o que está aqui em causa não é apenas a livre concorrência das empresas, mas também o direito dos cidadãos a ter mais oferta, melhores preços e melhor serviço, como também a coesão territorial e muito importante, a credibilidade do Estado, que não pode querer ser árbitro e jogador ao mesmo tempo. Tem que haver escrutínio, regras claras e uma concorrência efetiva. Por isso, eu gostaria de perguntar à Autoridade da Concorrência
como é que ainda hoje podem existir esse tipo de práticas que bloqueiem realmente no setor que é liberalizado a entrada de mais operadores. E também gostaria de perguntar que nós temos conhecimento, claro, que a autoridade manifestou um parecer e propôs várias mudanças sobre as regras de acesso e terminais, mas perante as situações concretas e que são públicas do possível abuso de posição dominante ou discriminação, qual foi a sua ação por parte da vossa autoridade? Se não forem avaliadas, porquê? E também gostaríamos de saber qual é a vossa justificação da vossa autoridade porque não declarou publicamente que houve alguma infração, porque é que não sancionou nenhum operador e também não publicou numa decisão final sobre a questão dos 7 rios ou da Flixbus. E gostaríamos também de perceber das vossas recomendações, se elas forem incorporadas no regulamento final, e que, se não, se ainda existem lacunas que persistem e que são preocupantes para a autoridade em termos de concorrência. Muito obrigada. E terminou, Sra. Deputada, muito bem. Para responder, Sr. Presidente, então, quando estiver disponível. Sim. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelo conjunto de questões muito relevantes. Eu também tentarei agrupar e sintetizar aquilo que me foi perguntado. Sra. Deputada, no fundo, pelo que eu percebi, quer saber das recomendações da autoridade quais foram implementadas, quais não foram implementadas. Eu também tive a ocasião nessa intervenção inicial assinalar e também no material que irei deixar, com todo o gosto, e que estava em exposição inicialmente. Por exemplo, a autoridade, creio que contribuiu, de facto, com base nas recomendações de 2018 e de iniciativa, no contexto da liberalização do conjunto de atividades e de profissões, contribuiu para a concretização do processo de liberalização do transporte rodoviário de longa distância de passageiros, o que veio a ocorrer com a efetiva revogação em 2009 de toda uma legislação anterior, mas depois há situações ainda por implementar. Recomendações que a autoridade tem feito e que estão por implementar, de acesso ao mercado, por exemplo, a eliminação do pedido de autorização prévia ao IMT, que está previsto no Decreto-Lei 140 de 2019, restabelecendo-se o requisito da comunicação prévia ao IMT, que estava previsto no anterior regime da Lei 52/2015. Segunda recomendação, que pode ser ponderada, a reavaliação da adequação, necessidade e proporcionalidade da possibilidade de emissão de parecer vinculativo da AMT com vista a avaliar do eventual desequilíbrio económico de contratos de serviço público. Enfim, de uma forma muito simples, significa que se um operador tentar entrar com um novo serviço e se existir um contrato de concessão ao longo da rota que está em causa, é necessário a ponderar do impacto que esse novo serviço pode ter no contrato de concessão, o que, a nosso ver, de facto, enfim, devia ser desconsiderada essa possibilidade de se avaliar, porque a introdução de novos concorrentes numa determinada rota só permite estimular a concorrência e, portanto, torna eventualmente até desnecessária a existência de um contrato de concessão de serviço público, e é por isso que a autoridade fez esta recomendação. No domínio de acesso à infraestrutura, também, eu referi anteriormente e volto a insistir, a possibilidade de se revogar a existência de entidades verticalmente integradas, portanto, se revogar a possibilidade de entidades verticalmente integradas terem concessões de terminais rodoviários e a revisão do regime do Serviço Público de Transporte de Passageiros para termos um regime sancionatório efetivo, dissuasivo e não discriminatório. Por fim, a Sra. Deputada pergunta quanto à exposição dominante. Obviamente que nos termos da lei não lhe posso responder a esta questão, porque estou em segredo de justiça. Muito obrigado. É a vez do Grupo Parlamentar do PS, é o Sr. Deputado Humberto Brito. Faz favor, Sr. Deputado, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Também queria agradecer a presença do Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência e por questões de economia de tempo, diria que reitero tudo o que disse na minha intervenção anterior, mas permita-me então fazer algumas perguntas de forma muito direta enfim, não para validar aquilo que eu disse, mas para tirar as dúvidas que eventualmente ainda possam subsistir. Em Portugal é violado ou não o direito europeu? E digo isto porque o direito europeu de concorrência relativamente ao transporte expresso, porque nós estamos sujeitos à liberdade de concorrência de operadores
seguimos regras de natureza europeia, estamos na União Europeia, que um dos princípios fundamentais é a liberdade de concorrência, e por isso a pergunta que lhe faço logo de uma forma muito direta é se nós em Portugal estamos ou não a violar essas regras, e se as tivermos, se estivermos a violar, se o Presidente disser que sim, como e o que é que a Autoridade da Concorrência fez para corrigir. Em segundo lugar, e na sequência desta primeira pergunta, é se há liberdade de concorrência ou não entre operadores em Portugal. Se essa liberdade existe ou se não existe. Depois também gostaria de lhe perguntar quem é que define os lugares de largada e tomada de passageiros. Se é os operadores, podem ser os operadores, se é as câmaras municipais, são as autoridades de transporte, são as áreas metropolitanas, são as comunidades intermunicipais. Quem é que define qual é o lugar onde é que pode existir largada e tomada de passageiros. Depois, também, na sequência desta pergunta, se há limitações a interface, a novas paragens, se há alguma regra que proíba que os operadores possam fixar um lugar específico. Imagine, eu que gosto de música clássica, um operador pôr ali um interface com espaço com grande comodidade e ter lá música clássica e as pessoas poderem ir àquele espaço e ouvir música clássica enquanto esperam pelo autocarro. Se isso é permitido ou se não é, ou se é proibido, era também uma questão que eu gostaria de saber se há liberdade ou se não há liberdade para os próprios operadores oferecerem serviços aos utilizadores, aos clientes que utilizam a rede Expresso. E por fim também gostaria de saber se a Autoridade da Concorrência tem algum poder efetivo, poder legal, de alguma autoridade sobre as áreas metropolitanas, sobre as comunidades intermunicipais e sobre os municípios que têm a responsabilidade de definir quais são os lugares nos seus concelhos onde é que pode haver centrais de caminhonagem, muitas delas que são dos próprios municípios, outras que não são. Municípios que até afastaram centrais de caminhonagem dos centros urbanos por razões de organização da própria circulação dentro da própria cidade ou das cidades, e por isso também é uma autonomia e uma independência que os municípios têm nesta matéria. E por isso, enfim, resumindo, caro Presidente, gostaria de saber se efetivamente nós estamos perante... está bem, mas não preciso estar aqui a... Obrigado. Se nós estamos perante um caso flagrante de violação da concorrência ou se estamos aqui apenas na necessidade de ajustar situações concretas, nomeadamente aquela que foi objeto do conhecimento público e de alguma discussão, da localização aqui em Sete Rios, de uma central de caminhonagem ou de um terminal, que havia um contrato de concessão, sujeito às regras, como disse bem, de tempo, de utilização, que tem regras específicas, têm que ser respeitadas, e quando se quer alterar, quem é o proprietário tem que indemnizar, se quiser resgatar a concessão, indemnizar quem lá está a operar. Muito obrigado. Sr. Presidente, tomou nota das perguntas todas, aquelas das proibições. Nós somos um país cada vez menos de proibições, não é? Mas já fomos um país de muitas proibições. Então agora para responder, se faz favor, Sr. Presidente, disponho de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Humberto Brito, pelo conjunto de facto grande de questões. Vou tentar responder a todas. O Sr. Deputado começou por falar do direito europeu da concorrência. E isso, de facto, a Autoridade da Concorrência aplica diretamente o direito europeu, aplica o artigo 101 e 102, e, portanto, sempre que há práticas anticoncorrenciais, é a nossa responsabilidade aplicar o direito da concorrência, sempre que se verifiquem práticas anticoncorrenciais. Outro aspecto diferente é a nossa tarefa de promoção da concorrência, e aqui o Sr. Deputado, porventura, está a perguntar se o direito europeu, o que é que diz a esse respeito. Eu aqui iria até extravasar um pouco o âmbito da sua pergunta. Uma questão é a violação contra práticas anticoncorrenciais e eu aqui não posso pronunciar. Portanto, conta saber se aqui há práticas que estão a ser investigadas, não estão a ser investigadas, se a autoridade está a fazer ou não está a fazer, não posso pronunciar, há uma lei que não me permite e, portanto, não o vou fazer. O artigo 18 da Lei de Quadros Atividades Reguladoras, o artigo 18 do Decreto-Lei 140/2014 não me permite, Sr. Deputado. Portanto, se a lei for alterada pelos seus deputados, eu poderei falar, ou não. Mas quanto ao direito europeu, devo dizer o seguinte, porque tipicamente há um impulso comunitário quanto aos setores em rede e, portanto, há a legislação europeia quanto ao setor da energia, há a legislação europeia quanto ao transporte ferroviário, o transporte ferroviário foi liberalizado em termos de transporte ferroviário de carga, de passageiros,
não há quanto ao transporte de passageiros. Quanto ao transporte de passageiros, há um regulamento, por exemplo, em Espanha, não sei se o deputado sabe, mas o setor não está liberalizado. Os espanhóis ficam sempre muito admirados quando veem uma série de operadores privados em Portugal atual, porque em Espanha não está liberalizado. Há um modelo de concessões, em Portugal está liberalizado. E, portanto, nós estamos mais avançados do que noutros. Não depende de cada Estado mesmo. Mas, portanto, isto para dizer que não há um impulso comunitário nesta medida. Repare, esta Comissão está aqui a trabalhar, a refletir numa eventual alteração do Decreto-Lei 140 de 2009. Não há nenhuma diretiva, ao contrário do que é habitual noutros setores, mesmo setores regulados. E, portanto, aqui, digamos, a promoção da concorrência também tem que partir dos seus deputados do legislador nacional, e é para isso que estamos, creio, todos aqui também a falar e a conversar para permitir isso. Para permitir o quê? Para permitir mais concorrência no setor. Mais concorrência permite maior liberdade de escolha do consumidor, melhores produtos, mais qualidade, melhores preços, e é por isso que aqui estamos todos. E o que me leva àquela questão que o Sr. Deputado dizia de o cliente quer ouvir música clássica, se eu bem percebo por aí, passa, de facto, pela possibilidade de ter mais concorrência e mais possibilidade de escolha. E o Sr. Deputado pergunta-me, e a CIM e os municípios estão sujeitos a obter a autoridade da concorrência? Nota prévia. O direito da concorrência aplica-se a empresas. A noção de empresa significa que qualquer entidade que, independente do seu estatuto jurídico, tem a capacidade de ser uma atividade económica. Logo, o Estado não é uma empresa para efeitos de direito da concorrência, o município não é uma empresa, a não ser que exista uma atividade económica. Por exemplo, uma empresa municipal pode ser considerada como uma empresa para efeitos de direito da concorrência. O município, uma Câmara Municipal, não é. A autoridade, no entanto, apesar de não poder sancionar um município, tem emitido recomendações, tem emitido uma série de boas práticas. Eu falei há pouco do serviço, dos contratos de serviço de público de passageiros, transporte de passageiros, onde, de facto, houve uma decisão de proibição, aquela decisão 51/2020 que eu referi, e depois houve uma série de boas práticas que têm sido diferidas aos municípios para, na contratualização, enfim, terem esta reflexão. E depois o deputado perguntava-me, bom, e quanto à limitação de espaço, de localização, bom, isso já é uma competência da autoridade da concorrência. A autoridade da concorrência não interfere na definição da localização. É uma competência dos próprios municípios e da AMT, depois no contexto da regulação aplicável. Ainda conta uma nota final. Curiosamente, a Comissão Europeia sei que apresentou uma proposta para alterar o tal regulamento 1073/2009, onde não há impulso comunitário, mas esta proposta ainda não foi aprovada pelo Conselho Europeu. Há uma discussão grande na União Europeia sobre isto, mas isto para dizer que não houve alterações em termos do direito da União Europeia. E eu creio que terei respondido a todas as questões do Sr. Deputado Humberto Brito. Senhores deputados, vamos iniciar a segunda ronda, onde podem recolocar questões ou alguma que não tenham colocado. Pergunto quais são os grupos parlamentares que pretendem inscrever-se. Tenho um grupo parlamentar. Muito bem. Então, é o Sr. Deputado Gonçalo Laje. 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos aqui, efetivamente, a responder a um conjunto de audiências que foram propostas e que nós achamos que são pertinentes, porque nós, do nosso lado, estamos totalmente alinhados com o que é a liberdade de atuação, a liberdade económica, a liberdade da concorrência, são princípios para nós inabaláveis e, portanto, estamos totalmente alinhados e de acordo com o que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência aqui definiu. Mas sendo, neste caso em concreto, uma questão até de coesão territorial e muito importante na redução das assimetrias entre o interior e o litoral, há um conjunto de questões com as quais nós identificamos, nomeadamente todas as recomendações que têm feito, e a única coisa que nós podemos dizer do nosso lado é que lamentamos que estas recomendações, que vêm desde 2015, 2016, 2018, não tenham sido efetivamente levadas a cabo e não tenham sido implementadas. Nós concordamos com as recomendações que foram feitas e, do nosso lado, faremos o que tiver ao nosso alcance para que as mesmas possam vir a ser implementadas no que tiver ao nosso alcance, como é óbvio. Mas também nós sabemos que a própria Autoridade da Concorrência não é uma autoridade meramente consultiva, porque tem poderes efetivos de atuação. E, aliás, temos visto noutros setores esses poderes efetivos de atuação Já terminou, Sr. Deputado? Sr. Deputado, continue, por favor. Quer dizer, Posso continuar? Tem todas as condições para isso. Tem todas as condições, Sr. Posso? Deputado. Não é preciso um silêncio sepulcral. Tem condições, faz favor.
Eu continuo quando eu achar que tenho condições, Sr. Presidente. Não é quando o Sr. Presidente acha que eu tenho as condições, porque eu não tenho as condições para continuar. E, portanto, o que eu estava a dizer é que a Autoridade da Concorrência não é meramente consultiva, tem poderes, efetivamente, para poder atuar, seja em questões que dizem respeito a práticas restritivas da concorrência, em abusos de posições dominantes ou até em controles de concentrações. A pergunta que eu faço diretamente é porque nós, nas últimas reuniões que tivemos e nas audiências que tivemos de vários operadores e de utilizadores, inclusive deste tipo de plataformas, foram elencados um conjunto de casos práticos, por isso é que nós, há bocado, perguntámos diretamente qual é que era o número de queixas e se as mesmas tinham um volume significativo ou não. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço diretamente é esta mesmo. É, sendo, obviamente, uma prática sancionatória, que é uma prática possível da Autoridade da Concorrência, se está ou não está, neste momento, a investigar os termos em que estão a decorrer a concorrência neste mercado e neste setor em concreto e se há, de alguma forma, alguma iniciativa ou diligência que o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência possa estar a vislumbrar nesta matéria para que possa ter uma atuação mais firme e concreta que ultrapasse, neste caso, as recomendações e passe das recomendações aos atos. Obrigado. Pronto, Sr. Deputado, teve a devida tolerância porque entendeu interromper a sua atuação, a sua intervenção, peço desculpa. Intervenção, peço desculpa, julgo que ouviu, quando tinha todas as condições para o fazer. Mas eu vou-lhe acrescentar uma informação adicional. De facto, quem avalia se os senhores deputados têm condições para intervir ou não é mesmo a mesa. Sr. Deputado, o Sr. Deputado não está a ouvir. Não está a ouvir porque não quer. Quem avalia se o Sr. Deputado tem condições para intervir ou não é mesmo a mesa. O Sr. Deputado continua a não ouvir. Quem avalia se o Sr. Deputado tem condições para intervir ou não é mesmo a mesa. A mesa é que faz essa avaliação. Depois o Sr. Deputado está na sua liberdade de querer intervir ou não. De querer intervir ou não. Quer dizer, pode-se calar, mas na altura tinha condições para intervir, naturalmente. Aliás, sabe bem que eu procuro ajudar a que todos tenham essas condições, se bem que a maior parte das vezes, ou algumas delas, não consigo fazer com sucesso. Agora, quem vai ter condições é o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, para responder às questões e para concluir e encerrar esta audição. Faz favor, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vejo as questões colocadas pelo Sr. Deputado Gonçalo Aires e relativamente à atuação... peço desculpa, Sr. Deputado. E relativamente à atuação da autoridade, e como tive a ocasião de descrever, nomeadamente temos operações de concentração, houve 13 operações de concentração no período 2020-2025 no setor. A autoridade autorizou 10, 2 foram retiradas e numa houve uma decisão de chumbo na decisão RBI, que é o Grupo Transdev Fundão, que é uma decisão, aliás, muito interessante e que, enfim... Relativamente a práticas de abuso de posição dominante ou práticas coletivas anticoncorrenciais, cartéis, decisões de ação de empresas, enfim, a autoridade tem vindo naturalmente a seguir este tema com toda a atenção. Numa ótica sancionatória, a autoridade pode investigar potenciais abusos de posição dominante. Para esses casos tem que, obviamente, existir e identificar-se uma posição dominante relevante, indícios suficientes para identificar o abuso que esteja em causa, para depois proferir uma decisão. Se estivermos, por exemplo, a identificar uma prática de recusa de acesso a uma infraestrutura essencial, que é um exemplo de uma prática de abuso de posição dominante que está previsto no artigo 11 da Lei 19/2012, é necessário identificar se existem ou não alternativas viáveis. E as empresas podem, aliás, justificar esses comportamentos, o que exige, portanto, uma análise do ponto de vista económico e jurídico particularmente complexa. Os casos de abuso de posição dominante são casos cuja investigação demora algum tempo, demora meses, por vezes demora até anos, e, portanto, são casos muito complexos. Mas sempre que há evidências de casos de abuso de posição dominante, a autoridade intervém e sanciona essas práticas. Ainda recentemente houve um caso na região autónoma da Madeira em que a autoridade da concorrência sancionou uma empresa por práticas de abuso de posição dominante. Recordo, por exemplo, um caso também, o caso Cibos, posso falar porque são casos que estão concluídos, de 2024, onde a autoridade da concorrência culminou. O setor bancário é um caso de cartel. Estou-me a referir mais a casos de abuso de posição dominante, mas se quiser podemos ir o caso dos laboratórios, o caso das análises clínicas de Covid-19, o caso da banca é um caso, enfim, muito mediático, mas não é um caso, aliás, recente. E estou a falar de casos bastante recentes, o caso Cibos, em que foi aplicada uma coima de 12 milhões de euros. Dito isto, o Sr. Deputado compreenderá que eu devo abster depois de falar sobre processos que podem ou não estar, ou não a ser analisados pela autoridade, mas uma coisa posso lhe garantir,
A autoridade está muito atenta a qualquer prática de abuso, isso eu sou testemunha e todos os dias trabalhamos nesse sentido, e intervém de uma forma muito decidida, sempre que identifica práticas de abuso de posição dominante em qualquer setor da atividade económica. E isso há um compromisso da autoridade, e transmite aos seus deputados, de facto, termos uma atuação efetiva, uma atuação enérgica, sempre que isso se verifique e sempre que se verificar, em qualquer que seja o setor da atividade económica. Sr. Presidente, se terminei. Sr. Presidente, terminou. Espero que os seus deputados tenham ouvido as respostas que pretendiam e agradeço à Autoridade da Concorrência a sua participação e disponibilidade. Se os seus deputados me permitirem encerrar os trabalhos, eu várias vezes sugiro que os seus deputados podem perfeitamente acordar fora da sala e poderem dirimir essas questões, que em todas as reuniões os seus deputados fazem isto. Sr. Deputado José Carlos Barbosa, Sr. Deputado Gonçalo Lage, posso terminar a reunião? Querem continuar nesse bate-boca? Não me parece que seja muito positivo, francamente. Sr. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Amanhã continuaremos as audições a partir das 10 da manhã e exatamente sobre a mesma temática. Muito obrigado, muito boa tarde, Srs. Deputados.